A política é, sem dúvida alguma, o caminho essencial para a transformação da sociedade. Em que pese o desgaste pela qual o exercício da política tem passado nos últimos anos, devemos sempre fazer a defesa do exercício correto e legítimo da representação popular. E essa empreitada fica mais fácil quando temos exemplos de vida de homens e mulheres que fizeram da política um instrumento de mudança e de conquistas. Esse é o caso do ex-ministro e ex-deputado federal Fernando Lira, falecido na última quinta-feira, com o qual tive o privilégio de construir e manter uma amizade por mais de 40 anos. Infelizmente, eu estava em viagem ao exterior e não pude estar presente às cerimônias de despedida a Fernando, realizadas na cidade do Recife. Sendo assim, fiz questão de vir hoje à tribuna do Senado Federal, dizer algumas palavras, fazer uma breve, mas sincera homenagem a essa grande figura humana que foi Fernando Lira. Fernando, senhor presidente, era uma pessoa de bem com a vida, alegre, bonachão, com uma fina verve irônica, mas ele também tinha uma contundência e uma firmeza para expor suas opiniões como poucos que conheci, tanto na tribuna do Congresso Nacional, quanto nos palanques do norte ao sul do Brasil. Seu vozeirão ajudou a construir esse país democrático que desfrutamos hoje. Foi assim, por exemplo, no enfrentamento contra a ditadura militar, quando, de forma corajosa e ousada, combateu publicamente os abusos e os crimes cometidos contra os direitos humanos pelo regime autoritário. Fernando não temia as consequências dessa postura, mesmo em tempos nos quais o regime não tirava apenas os mandatos parlamentares, mas também a vida dos seus adversários. Esse lado guerreiro de Fernando permaneceu até as últimas horas em que ele esteve entre nós. A essa atuação exemplar no Congresso Nacional, Fernando acrescentou seu trabalho como ministro da Justiça, escolhido pelo presidente Tancredo Neves. Fernando teve um papel fundamental para livrar o Brasil daquilo que ele mesmo classificou como entulho autoritário, plantando as sementes para as reformas que vieram depois com a Constituição de 1988. Senhoras senadoras e senhores senadores, Fernando montou um time de mestres para ajudá-lo quando da sua investidura no Ministério da Justiça. Nessa tarefa gigantesca, ele contou com nomes como José Paulo Cavalcante Filho, Joaquim Falcão, Marcelo Cerqueira, Sepúlveda Pertence, Sigmaringa Seixas e o nosso colega e bravo senador Cristóvão Buarque. Fernando Lira era uma pessoa diferenciada, um brasileiro democrata que muito contribuiu para as modernizações e os avanços que conquistamos nas duas últimas décadas. Fico feliz em ver que essas suas contribuições para o nosso país foram reconhecidas pelos brasileiros, nas dezenas de textos e depoimentos que foram publicados e revelados nos últimos dias em todos os grandes jornais e demais veículos de informação do nosso país. Perdi um amigo, uma pessoa com a qual gostava de conversar. Ao longo desses últimos 40 anos, mantivemos um diálogo democrático, inspirador e, acima de tudo, comprometido com o que era melhor para Pernambuco e para o Brasil. Era o que tinha a dizer, senhora presidente, e agradecer a Vossa Excelência.